principalmente relacionado a ampliar o espectro de ação dos antibióticos, diminuir os efeitos colaterais deles, né? E também que as bactérias vão se tornando resistentes e a gente acaba necessitando de novas classes, né, de antibióticos para que a gente possa ter efetividade terapêutica. Depois falamos um pouco da parte microbiológica, que é outra coisa que a gente precisa estar atento, né? Porque a gente precisa conhecer a estrutura da bactéria, as diferenças das classificações, porque é justamente isso que os protocolos de antibiótico terapia eles preconizam. Esse medicamento é melhor para gram positivo, esse é melhor para gram negativo, esse pega bactérias aeróbicas, esse pega anaeróbicas, esse pega bactérias atípicas. Então eu tenho que saber quem são gram negativos, quem são gram positivos, quem é bactéria atípica e tal. Depois nós falamos um pouquinho sobre o conceito de bactericida e bacterostática, que é um conceito simples e complexo ao mesmo tempo, porque ele está totalmente ligado à dosagem. Depois nós falamos sobre resistência bacteriana, que é um tema importantíssimo, né? Esse é muito importante, porque sempre vai ser cobrado de vocês. Resistência bacteriana é um tema extremamente abordado, né? Muito discutido e muito relevante. Então, é algo que vocês precisamente aprender e entender. Tá? Para que a gente possa aí ter o mínimo de noção sobre o protocolo de antibiótico-terapia. Tá? E depois começamos a falar sobre as classes. Né? E aí, da classe, a gente precisa ter esse conceito. O que a gente precisa entender? Mecanismo de ação, né? Principais, indicação clínica, efeitos colaterais, perfil de resistência. Tá? Então, são pontos que eu preciso entender de cada classe. Oi? Você sabe o nome de tudo aqueles remédios lá do século do Corinthians? Os que eu deixei em negrito. Ah, tá. Eu vou estudar ali, vai estudar ali. Né? Então, assim, o que ficou em negrito ali, o que a gente mais destaca são os principais, tá? Então, vamos trabalhar em cima deles. E aí, na última aula, a gente encerrou falando das penicilinas, né? E aí eu pedi para vocês assim, ó, o organograma aqui não tem como a gente fazer todos os antibióticos de parede, fazer um fluxo deles aqui no mapa, né? Mas eu fiz o fluxo. Antibióticos de parede, beta-lactano com penicilina, e nós falamos das penicilinas. E agora eu vou colocar aqui dos carbapenêmicos, que é menor. Eu lembro que a gente não falou de carbapenêmico ainda, né? Ou já? Não. Só das penicilinas. Vamos lá. Minha mãe me liga e fala tratamento antimicrobiano, agora Lembrei que ele falou pra mim. Fala depois. Esse aqui é mesmo.
Hoje a amoxicilina sozinha, poucos tecidos se encontra bactéria sensível a ela, principalmente na pediatria, né? Até na pediatria, dependendo do perfil de infecção, já passa no ano. Por exemplo, você pega o pneumonia comunitária, onde é bactéria que produz penicilase, infecções de orofaringe, sinusites. Então, assim, é difícil hoje mesmo a gente usar a amoxicilina. Quer dizer, eu nem testo. Por exemplo, para o purocultura eu nem testo. A amoxicilina sozinha, já testo com as plantas. Eu vejo sozinho. Até quando é procedimento Profilaxia. Olha, também. E as bactérias desenvolveram resistência aos garrafas. as bactérias do que LA. Já desenvolveu. Vamos lá, pessoal. Então eu coloquei aqui, lembrando sempre que a gente está dentro do mesmo fluxo dos beta-lactâmicos, né? Lá a gente viu as penicilinas, aqui os carbapenêmicos.
Hoje nós temos basicamente 3 carbapenems que são utilizados na clínica, o ertapenem, o meropenem e o imipenem. Lembrando sempre que o imipenem vem com a cilastatina, né, que é um inibidor enzimático. O imipenem ele é degradado facilmente pela enzima renal, né, a DH, que a gente chama. Essa enzima tem a capacidade de degradando ele facilmente, gerando um metabólico que é extremamente tóxico, né, para a questão do néfron. Isso faz com que ele se torne um medicamento muito nefrotóxico, né? E essa degradação ela é extremamente acelerada. Isso faz com que também decline a biodisponibilidade do imipenem. Então, desenvolveu-se a cilastatina, que é o inibidor dessa enzima. Então, hoje, nós utilizamos o imipenem como inibidor enzimático. Mas lembrando sempre que ele é o fármaco que é um antibiótico. A cilastatina é apenas o inibidor dessa enzima. Né? A cilastatina não tem poder bactericida ou mesmo bacterostático sobre os micro-organismos. Quem realmente vai desenvolver o seu papel é a imipenem. Okay? Então, essas são as 3 opções que a gente tem. O meropenem e o ertapenem não possuem esse problema. Então, eles não têm esse problema de nefrotoxicidade. Eles não caminham com esse problema. Só que também são medicamentos mais caros comparados ao imipenem, por isso que a gente acaba utilizando também bastante ele, né? Até por questão de custo. Lembrando que esses são antibióticos de um custo um pouco mais elevado, como eu coloquei na observação lá na frente. Mecanismo de ação, vocês percebem que eu não estou colocando no quadro. Mecanismo de ação é algo tranquilo de a gente achar. Então, todo beta-lactâmico é antibiótico de parede. Todo beta-lactâmico ele tem um anel beta-lactâmico e justamente esse anel proporciona uma ligação, né, a que nós chamamos de PBPs, né, que são enzimas, né, que fazem transpeptidação do peptídeo glicano. Então, todos os beta-lactâmicos eles interferem na transpeptidação do peptídeo glicano. E aí é por isso que a questão da micro. O que é o peptídeo glicano? O peptídeo glicano é um componente estrutural da parede. Sem o peptídeo glicano, a gente perde, a bactéria acaba perdendo todo o controle osmótico estrutural da parede. Lembrando que é da parede, não é da membrana. Tem que tomar bastante cuidado com isso para na hora da prova, não colocar a membrana, não tem nada a ver com membrana, é algo estrutural de parede. Então, por isso que eles são considerados de parede, tá? Outros pontos que eu coloquei lá para vocês. São antibióticos ainda considerados de reserva, apesar que a gente já tem várias cepas de micro-organismos que têm resistência aos carbapenêmicos, seja resistência enzimática, seja através de bombas, de refluxo, já existe mecanismo de resistência muito claro aos carbapenêmicos também, tá? Principalmente, né, o mais discutido, as famosas carbapenemases, que são classificadas dentro das beta-lactamases, né? As primeiras carbapenemases isoladas foram das Klebsiella, né, que nós chamamos delas de Klebsiellas KPC, que são Klebsiellas produtoras de carbapenemase, mas hoje nós já temos outros micro-organismos identificados que também produzem carbapenemases, mas eles continuam ainda sendo considerados antibióticos de reserva terapêutica. Então, eles são uma reserva, né, na utilização principalmente contra micro-organismos negativos. São antibióticos de amplo espectro, né, conseguem pegar uma amplitude grande de micro-organismos, principalmente os micro-organismos mais resistentes, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae. Ela consegue pegar vários micro-organismos que são mais resistentes, que produzem mais plasmídio de resistência. E ser um antibiótico de amplo espectro é uma vantagem e um problema ao mesmo tempo. A vantagem é ter essa capacidade de pegar um perfil maior de micro-organismo. A desvantagem é interferir principalmente na microbiota normal. E isso também é uma consequência, também é um problema, isso também precisa ser mencionado. Porque você passa a gerar uma probabilidade de uma desordem naquilo que é normal e favorecer a presença de um micro-organismo patogênico naquele local. Exemplo, trazer uma vaginose, trazer uma infecção gástrica pela interferir na microbiota intestinal, prejudicar, né, o metabolismo daquele local, a fisiologia daquele local. Exemplo, as bactérias da microbiota intestinal têm funções importantíssimas na absorção de vitamina K, né, na reativação de alguns medicamentos, tá? E fora as outras funções ali presentes. Então isso precisa ser levado em consideração. São mais estáveis a ação das beta-lactamases, então tem uma maior estabilidade.
Então não é qualquer beta-lactamase que vai conseguir degradar um carbapenêmico, penicilanase, cefalosporinase, tá? Beta-lactamase espectro estendido, né, o GNSBL, eles não degradam os carbapenêmicos, então precisa ser realmente uma carbapenemase, então não é qualquer bactéria que vai conseguir promover degradação aos carbapenêmicos. Então isso enfatiza ainda mais, por isso que são a reserva. E aqui eu coloquei alguns desses pontos, né? Eles têm elevação de contra gram-negativos, as bactérias já desenvolveram essas resistências, e aqui eu coloquei o exemplo, tá? Então são medicamentos importantes que nós vamos verificá-los principalmente em ambiente hospitalar. Não é comum prescrição desses medicamentos em ambulatório, não é comum, não quer dizer que não existe, né? Pelo contrário, existe sim, e aí infelizmente cada dia que passa a gente está vendo mais essas situações. Como eu já falei para vocês, eu trabalho com microbiologia tanto hospitalar como ambulatorial. E já fiz várias uroculturas de paciente de ambulatório, tá? E está lá, carbapenêmico resistente. Nem carbapenêmico a pessoa tinha mais possibilidade de usar. Então isso infelizmente acontece até mesmo em ambulatório. Não é tão comum, mas vem acontecendo, tá? Então é mais comum a utilização deles em ambiente hospitalar, né? A ambulatorial, dentro dos beta-lactâmicos, a gente acaba mais usando as cefalosporinas e as penicilinas, beleza? Em ambiente hospitalar, a gente usa bastante carbapenêmicos, infelizmente, né? Isso não é uma notícia legal. É aquilo que eu sempre falo para vocês, gente, ó, vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Hospitais onde se utiliza muito antibiótico de amplo espectro, hospitais que utilizam, na grande maioria das vezes, nos seus tratamentos, as reservas terapêuticas, hospitais onde circula bactéria multiresistente, isso não é uma felicidade, isso é um grande problema. Isso demonstra que naquele local não há um grande controle em relação às bactérias multiresistentes. Então isso é um problema a ser corrigido, tá? E a gente tem protocolos que dá para fazer essa correção. É porque muitas vezes o hospital não está conseguindo fazer o controle através de equipes multiprofissionais. Porque quem faz o controle de infecção hospitalar não é o médico, não é o farmacêutico, não é o enfermeiro, não é o biomédico, não é o fisioterapeuta, não é o técnico de enfermagem, é todo mundo. Não adianta o médico fazer tudo certinho, o enfermeiro, aí o técnico de enfermagem não faz. Ah não, o técnico de enfermagem faz, o enfermeiro faz, mas o médico não faz. Não, é um trabalho em equipe, todo mundo tem que fazer parte do processo. Então por isso que eu falo, são padronizações, né? São padronizações que devem acontecer, ok? Agora vamos falar aqui da maior classe dos beta-lactâmicos. Pode falar. Sem que tem a prescrição empírica e a direta. Isso. Sim. Aqui em nenhum caso vai ser empírica, mas quando vai ser direta? Não, aqui pode ser empírica. Aqui você prescreve empírica muitas vezes. Os antibióticos de amplo espectro, em muitas situações você faz empírica. Quer dizer, você tem lá um paciente febril, neutropênico febril, vamos dar um exemplo, né? E aí ele tem um foco de infecção que normalmente pode ser por gram-negativo. Cara, você vai entrar carbapenêmico, normalmente. Na pandemia tem muito antibiótico terapia empírica com carbapenêmico. Mas eu não posso entrar com a cefalosporina de terceira geração. Normalmente o pessoal não faz, não. Normalmente entra com ou cefalosporina de quarta ou carbapenêmico. Aí você me faça a pergunta, se você concorda? Eu normalmente não concordo. Você está entendendo? Porque assim, também não discordo porque eu não estou lá. Mas eu tenho visto assim, muitos exageros, né? E aí é justificável, algumas coisas são justificáveis. Ó, o médico ele precisa ter uma margem de segurança para trabalhar. Às vezes ele não tem tempo para errar. Você não tem essa bala na agulha, se eu errar essa eu vou mentir. Você está lá com um paciente neutropênico, febril, às vezes imunocomprometido, o cara já está num quadro grave, exemplo, paciente politraumatizado, está lá muito tempo, paciente sedado e tudo mais. E apareceu uma possível bacteremia sepsis. Então você não tem ali munição de erro, você tem que entrar onde para ter efeito. E aí é isso que faz, o médico não vou prescrever. E aí ele prescreve. Aí quando a gente faz a hemocultura e tal, aí a gente muitas vezes fala, não precisava. E aí você escalona, mas é mais uma exposição com carbapenêmico ser feito. Então esse é o problema que a gente tem. Então por isso que é bem complicado. Mas isso demonstra o quê? Nossas fragilidades, né? Então por isso que tem que se discutir, não é para apontar dedo, né? Não é que é o médico está errando, ou o fulano está errando. É porque realmente é um conjunto mesmo. Hoje a gente tem uma fragilidade muito grande em relação ainda ao controle de antibióticos. Tá? A gente tem muito a evoluir em relação a isso.
qual que é a opção para a carbapenema resistente? Carbapenema resistente, polimixinas é uma opção, né, que a gente tem contra gram negativo. Ou colestina, vou colocar aqui. Ou polimixina B. É polimixina B, não é anfotericina B não, tá, gente? Polimixina. São polimixinas, né? As polimixinas, como eu falei para vocês, são antibióticos lá da década de 60, ficaram limpos sem ser utilizadas até a década de 90, porque são muito nefrotóxicos, são medicamentos extremamente tóxicos, e passaram a ser usados só depois de 90, os anos 2000. Por quê? Porque começou a aparecer um monte de cepa resistente a todos os outros beta-lactâmicos. As polimixinas não são antibióticos nem beta-lactâmicos, muito menos de parede. Eles são antibióticos de membrana, agem sobre a membrana bacteriana. Então, hoje é uma outra opção que a gente tem a bactérias gram-negativas. Nós estamos falando de gram-negativo. Agora, gram-positiva e as últimas opções ou é cefalosporina de quinta geração ou os glicopeptídeos, vamos ter copamina, a gente tem para gram-positivo. Certo? E aí agora está aparecendo as novas opções assim, de combinações com cefalosporinas, que antigamente não tinha, cefalosporina de terceira geração, de quarta, com um inibidor de beta-lactamato, um inibidor de beta-lactamases mais, como eu posso falar assim, que pega mais beta-lactamato. Exemplo, avibactam, né? É uma nova opção que a gente tem. Gente, medicamento é um terror na nossa vida, tá? Quem lida com ele, porque todo dia tem um novo, todo dia. E assim, o povo é muito agoniado sobre medicamentos. Acho que vocês ficaram sabendo, né, que acho que ontem, ou foi antes de ontem, que o novo governo ampliou um pouco a farmácia popular. Ficaram sabendo? Sim. Alguma notícia sobre isso. Hoje já tinha 30 mil jornalistas lá na frente do conselho querendo saber o que vai acontecer. Então o povo é muito louco, o povo é doido. O cara nem deu a notícia, o pessoal já quer saber como é que vai ser, quem tem acesso. E assim, induz as pessoas a afogarem as farmácias. O cara vai, mas precisa de receita? Né? Claro, meu filho, precisa de receita. Então, assim, sabe, aí meio que faz com que a população busque mais medicamentos sem necessidade. Então, é uma loucura, né? Então, infelizmente, o Brasil é uma loucura em relação a medicamentos. Mais uma perguntinha sobre carbapenema? Pessoal, efeitos colaterais, né? Lembrem lá, beta-lactâmicos é a categoria B de risco. Então, os beta-lactâmicos não são dos antibióticos que causam mais problemas. Isso quer dizer que eles são isentos de efeitos colaterais? Obviamente que não. Eles têm efeitos colaterais gástricos, né? Podem causar alguns problemas. Só que assim, não são os antibióticos mais tóxicos, né? Nefrotóxicos, hepatotóxicos, nada disso. São antibióticos até seguros de serem utilizados. Né, os beta-lactâmicos de forma geral, tá? Então, não são medicamentos que têm tanto problema. E como eu também já tinha comentado com vocês, toda vez que o paciente tem uma hipersensibilidade a uma penicilina, não é legal você mudar para o beta-lactâmico. É legal você sair dos beta-lactâmicos e procurar uma outra classe, que normalmente a gente indica os macrolídicos, né? É a classe que a gente indica quando o paciente tem alergia a beta-lactâmico. Certo, Clara? Clara, bora lá. Animados com as provas, pessoal? Não. Eu sabia. É a melhor semana do ano, né? Amém, tá certo. É a hora da verdade. Passa uma vez? Se quiser falar mais tranquilo, sem aluno enchendo o saco, Passa todo mundo logo, né? Pode me chorando. Não, mas está conectado. Se eu tirar uma nota, eu queria
Tá, viu? Tem impressão mesmo. Não tem impressão não. Ai, Deus. Não tem não. Já bate o medo. Constância. Mas é constância. Tem que ter exemplo. As coisas na vida tem que ter exemplo. Você fala de coach, né? Todo mundo vai ver curso. Se tivesse ensinado, Eu faço o trabalho dele de TCC. Ainda está em processo. Cefalotina. Normalmente eles colocam como segunda geração. Mas tem autor que fala que ela é a primeira geração. Se o deu como primeira geração. Eu falo assim, depende do autor que eles pegam isso e classificam elas. Professor, qual é esse segundo nome aí? Cefacom. Cefacom. Resuminho na hora da prova. Oi? Libera um resuminho na hora da prova. Só com os nomes só. Gabi. A gente solta Vou falar o nome da de cada classe. classe só, de cada classe. Dentro de uma classe tem um monte. Tem que falar aqui. Perguntar qual coisa dessa mesa, eu falo o nome da classe. Não, também ser mais específico. Tem que falar que é um tipo de ilusão que se tem. São três. Da segunda geração, né? Aí na quarta geração tem É que esse é de segunda. você vai por cima e Mas você tava falando de Tem primeira. significado. O bador a gente já descobriu. Quer falar o primeiro? E do direito sim. Usar 45. Metida. Cadê a Lara? Tem um vídeo Sério?
Autenticação bacteriana. Amplo espectro, possui bacteriana, bactérias instaladas. Não paga essa categoria. Pessoal, não esqueçam lá dos carbapenêmicos lá, eles são medicamentos de uso parenteral, tá? Fazer os vídeos. Aí sim. Cadê os pratinhos? Um bestinho gelado. E a vida são todas distraídas, né? Caramba, já só de novo. Tem uma música. Pessoal, então vamos lá. Então, penicilinas, antibióticos de parede, beta-lactano. Carbapenêmicos, antibióticos de parede, beta-lactano. Cefalosporinas, antibióticos de parede, beta-lactano. Né? Então, são três classes, né, que elas têm um peculiar uma coisa, serem beta-lactano, possuírem o anel beta-lactano. E por isso, como eu falei, a mecanismo de ação delas é bem similar. Né? Eles têm afinidade diferente, se ligam de forma diferente, as beta-lactamases, porém, eles possuem mecanismos de ação similar, tá? Atuarem sobre a parede e interferir no processo de transpeptidação e ancoragem do peptídeo glicânico. Dentro das cefalosporinas, elas têm uma peculiaridade essa questão das gerações, né? Que assim, isso é meramente conceitual, gente, tá? É forma de conceituar. Porque, exemplo, as penicilinas também foram tendo gerações diferentes. Mas lá nas penicilinas nós não gostamos de chamar de gerações. Nós preferimos falar em relação à sua estrutura química. Aí eu chamo de aminopenicilinas, né? Eu chamo de carboxipenicilinas, isosoriopenicilinas. Então eu tenho classificações, mas de acordo com a estrutura das penicilinas que foram mudando. Mas também foram novas descobertas, novas gerações de penicilinas que foram sendo geradas. Agora aqui não, aqui preferimos simplesmente classificar dentro de uma geração mesmo, primeira, segunda, terceira, quarta, que é o que a gente mais usa. A quinta geração é recente, eu acho que os professores de vocês talvez não comentem tanto, não falem muito sobre, acabam falando mais sobre até a quarta geração. A quinta geração no Brasil, ela foi o primeiro fármaco que a Anvisa aprovou e permitiu a comercialização, foi em 2016 ou 2017, se eu não me engano. Então é praticamente muito novo ainda, né, no mercado. E no Brasil, basicamente, a gente tem dois, se eu não me engano, que podem ser comercializados. O cefatorolin, que eu coloquei ali, e o cefatorbiprol, que é uma outra molécula também, que já é utilizada. Agora, as outras quatro gerações, essas sim, né, já são bastante usadas e já há algum tempo. O cefepime, exemplo, que é de quarta geração, é um medicamento que já tem mais ou menos quase 30 anos, né, de descoberta. Então, são medicamentos já bastante antigos. Cada geração eu coloquei ali um exemplo, só para a gente ter. Na primeira, a cefalexina, um antibiótico extremamente utilizado. Tem um melhor espectro da primeira geração sobre gram positivo. Tá? A ação sobre gram negativo é bem pequena. Algumas enterobactérias ainda têm alguma atividade em Escherichia coli, algumas cepas de E. coli, né? Aquelas E. coli que não são produtoras de beta-lactamase, a primeira geração ainda consegue ter alguma atividade. Mas elas são melhores contra as bactérias gram-positivas, tá? As bactérias gram-positivas. A cefalexina, ela é uma indicação clínica principalmente para gestantes, né? Então, o medicamento tem pouco efeito colateral comparado aos demais, é um medicamento normalmente é uma escolha para tratamento de infecção do trato urinário em gestantes, né? E bastante conhecido por isso.
ok? Então, também é uma peculiaridade da cefalexina. Hoje não é tão utilizada, mas pode ser uma opção para profilaxia, né, cirúrgica. Não é tão utilizado por quê? Porque acaba se optando por antibióticos de espectro um pouco melhor, né? Então acaba utilizando outros antibióticos de espectro mais amplo. Mas ainda em algumas circunstâncias, alguns procedimentos, a gente vê, né, a utilização de cefalexina por 10 dias como profilaxia. Tá? Pode falar. No caso da primeira geração, a cefalexina é de uso oral. De uso oral. Que situação eu posso usar ela de uso parenteral? Que nem a outra aqui, ó, a cefazolina e a... cefazolina é assim, cefalotina. Normalmente a questão da via de administração, ela, nos antibióticos, ela está muito mais condicionada à própria estrutura da molécula do que você na escolha se você quer oral ou parenteral. Tem moléculas que você não tem escolha, né? É oral ou parenteral, só tem aquela opção. Exemplo, se você pegar a ceftriaxona, terceira geração, muita gente queria ter oral, não tem, só tem uma parenteral. Então, lá em relação à primeira geração, a diferença entre elas é muito mais ligada a isso. Apesar que em todo o protocolo de antibiótico terapia ele diz o seguinte: o critério de escolha em relação à via de administração do antibiótico é primeiro se escolhe a via oral, para depois você ampliar para uma via parenteral, tá? Mas não mexe outros parâmetros nessa questão de escolha. Não vai afetar diretamente a biodisponibilidade, não? Não sempre. Isso não é nem questão do medicamento, é da via mesmo, né? Se você tem via parenteral, a biodisponibilidade é 100%. Endovenosa, né? Você tem via endovenosa, a biodisponibilidade é 100%, maravilha. Né? Mas, exemplo, se nos critérios de escolha de antibiótico terapia, ele sempre fala assim, a primeira escolha é a via oral. Porque ela dá mais comodidade, dentro da via oral você tem medicamentos mais estáveis, tá? E questão de manutenção em relação à dose também é muito mais tranquilo. Tá? Então eles preferem para você utilizar sempre os orais. Aí depois, quando você não tem a via oral viável, né, você vai para a via parenteral. Tanto que ele fala que a retirada da via oral, da parenteral para oral também está dentro daquela questão de descalonamento do antibiótico. Tá? Então, isso é interessante porque a gente sempre pensa, paciente internado via parenteral, né? E eles sugerem sempre, né? Mesmo o paciente internado, né, opte pela via oral, só use a parenteral quando você não tiver opção, tá? Então esses são alguns parâmetros, né, da cefalexina. A segunda geração, né, ela pega um pouquinho já melhor das bactérias gram-negativas, principalmente as enterobactérias, né? Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Morganella e Moraxella também, Morganella morgana e Moraxella, tá? Então começa a pegar um pouco melhor essas bactérias. Então a segunda geração ela amplia um pouquinho a ação sobre as gram-negativas. Porém, ela perde um pouco a sua atividade sobre gram-positiva. É como se assim, ela melhora um pouco do lado e acaba perdendo um pouquinho a capacidade frente às gram-positivas. Né? Então, acaba sendo vantagem de um lado e uma desvantagem do outro. Em relação a efeitos colaterais, reações adversas, essas coisas, elas são muito similares, né? São tudo da categoria B de risco, são medicamentos que não dependem tanto de metabolismo hepático, tá? São medicamentos, as penicilinas também não dependem, então são medicamentos facilmente excretados, então são medicamentos que normalmente não têm essas complicações. Na terceira geração, aí se muda um pouquinho, porque a gente já classifica a terceira geração como amplo espectro, né? As cefalexina de terceira geração são classificadas como antibióticos de amplo espectro. E por elas serem classificadas já como antibióticos de amplo espectro, ela entra dentro daquele perfil de antibióticos que tem a